e-mail. Antes de encerrarmos, convidamos o senhor Fernando Camargo para apresentar informações acerca da proposta de discussão da Carta de Intenções. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Então, cumprimenta a pessoa que está do seu lado, fala, você é um guerreiro estar aqui até agora, né? Parabéns. A gente, a essa hora da tarde, tem que dar uma descontraída. Por força do horário, eu vou tentar ser o mais breve que eu puder. Ela já começou com a placa levantando para mim, então eu já sei que eu estou no déficit de horário aqui, entendeu? Até o tempo está quase esgotando. Falaram que eles me deram, acho que mais 1 minuto, foi isso? Não, uns 10, acho. Gente, essa carta, ela começou com a ideia de a gente ter nos nossos fóruns e encontros algo similar ao que acontece nas jornadas de direito, nas jornadas científicas, nas jornadas, por exemplo, nos encontros que acontecem com os magistrados, etc., que é o seguinte, nós podemos ter, ao final do evento, um relatório, um posicionamento, como se fosse uma jurisprudência, mas no nosso caso, algo muito mais suave e algo muito mais não vinculante. Pra vocês verem como eu estou, uma digressão rápida, como eu estou assustado com as placas, o colega levantou um tablet branco, eu pensei que estava escrito tempo. Desculpa, tá, colega? Então, a ideia foi o seguinte, colocar alguns itens que a gente vinha trabalhando e tentando pensar como boa prática. O que me remete muito à frase de Rui Barbosa que está exposta ali, porque a gente tem que pensar em ousar. Ousar em que sentido? Uniformizar boas práticas para pressionar os nossos gestores? De forma nenhuma. A boa prática ela é um alvo. Eu sou um grande defensor do planejamento estratégico. Dentro do planejamento estratégico, você estabelece uma missão e uma visão. Se você não alcançar a sua visão, não tem problema, você reajusta o curso e segue a viagem. Agora, sem a visão, você não chega em lugar nenhum. Então, essa é a razão das boas práticas. Temos as visões baseadas no conhecimento que a gente tirou ou das normas internacionais ou dos acordos do TCU para poder discutir. A carta eu encaminhei nessa segunda-feira. Esse e-mail, aqui está o texto do e-mail, mostrando o que são as boas práticas, o que não são as boas práticas, colocando esse texto. Quantos não leram esse e-mail ainda? Levanta a mão, por favor. Então, eu vou esclarecer o seguinte. Houve um primeiro e-mail que foi direcionado somente àqueles que participaram do Fórum 1, que foi para quem tinha participado da elaboração da carta. Aquele e-mail já foi feito, ele pôde nos dar os quantitativos. Esse segundo e-mail é para nos dar quais unidades de auditoria ou de controle interno que ratificam os itens da carta 1 a 1. Então, eu encaminhei esse e-mail. Quem não recebeu esse e-mail, por favor, me procure ao final desse evento de hoje, para eu poder encaminhar, e ao final do dia, no dia 10, vocês vão ver minha última planilha, ela deve estar melhorada. O que são as boas práticas? São sugestões, basta
entender isso. São apenas sugestões, não vinculantes, não vão criar regra, não vai virar norma, não vai virar lei. São apenas sugestões, são alvos a serem atingidos. Outra pergunta que me fizeram nos corredores. Meu tribunal não está com aquela boa prática implementada. Que bom, porque você tem um caminho a seguir. O TJRJ, que eu estou aqui representando, também não tem todas as boas práticas aplicadas, mas nós entendemos, a minha diretora-geral de controle interno entendeu que as boas práticas são sugestões e consistem num rumo a seguir. Não quer dizer que seja a realidade sua hoje, nem que seja a realidade sua em 2018, mas quer dizer que algum dia possa vir a ser, porque você entende boa aquela boa prática. Redundante, mas é a ideia, é o sentido. O que não são as boas práticas, não são compromissos, ninguém vai poder pressioná-lo, botar contra a parede. Você não... nós encaminhamos para os dirigentes das unidades de controle interno e auditoria interna que não estão representando a posição do tribunal. É bom entender isso, não estamos, a minha diretora-geral não está falando em nome do presidente do tribunal, ela está falando que ela, como técnica, entende como boa prática aquele item. Não é a posição institucional, tem que ser diferenciado isso. Alguns estão um pouco receosos por isso. Gente, não, você não está pressionando o seu gestor, você só está dizendo que você acha que é interessante uma boa prática extraída de um acordo do TCU ou de uma legislação internacional. O que a gente pretende? Planilhar item a item, quantos órgãos, quantas unidades de controle interno ou auditoria apoiam cada item da carta. Qual vai ser o final da história? O final da carta vai ser elaborar um documento que a gente vai colocar por item quais tribunais apoiam e encaminhar para todos os tribunais e para o CNJ, para todos os tribunais que eu digo, unidades de controle e auditoria interna, e para o CNJ, para que o CNJ possa analisar um documento já concluso e poder, analisando, saber qual vai ser o melhor destino que eles vão ter. Se vai ser apenas uma carta que eles vão tomar conhecimento, se eles vão tramitar internamente, se eles vão eventualmente convalidar e submeter ao pleno e assim por diante. Essa carta, ela tem basicamente esses itens. O primeiro item é: as unidades que realizam auditoria interna devem se abster de praticar atos de gestão. Isso já foi trazido pelo parecer 2, mas isso ainda é uma realidade em boa parte das unidades de controle interno ou auditoria interna dos nossos tribunais brasileiros. Quer dizer que se você disser sim para isso, você está dizendo que para o seu presidente que você nunca mais vai analisar atos ou praticar atos de cogestão? Não. Significa dizer que você entende que esses atos de cogestão deveriam ser transferidos para uma unidade que a gente chama tecnicamente de controle interno administrativo, e a auditoria interna deveria ser o terceiro a essa relação, conforme até o nosso palestrante Carvalho Neto mencionou no Fórum 1. Nós colocamos aqui a referência do parecer 2, que valida isso. Quanto ao item 1, acho que não tem problema, ninguém nunca gerou uma discussão mais acirrada, com exceção de dizer, olha, não é minha realidade hoje. Não tem problema. Se você acha que um dia você deve deixar de praticar atos de cogestão, ratifique esse item. As unidades que realizam auditoria interna acolhem como boas práticas, orientações, declarações de posicionamento. Eu achei muito interessante que não foi combinado, dou a minha palavra para vocês, a organização do evento coube ao STJ, mas não sei quantos dos colegas perceberam que tanto a palestra do ministro quanto do palestrante que o sucedeu falaram muito sobre as boas práticas consolidadas através dos acordos do TCU. Ou seja, essas boas práticas da IPPF, do IA, elas são validadas pelos órgãos de referência em auditoria externa e controle externo do nosso país. Então, não inventamos a roda, nós estamos apenas aderindo às boas práticas, e vale dizer que essas boas práticas são internacionais. Na palestra de amanhã, quem estiver depois do almoço, eu vou fazer uma apresentação de um case, e a gente vai mencionar um pouquinho sobre essa questão do Instituto e da onde que a gente
tirou algumas ideias para o nosso tribunal. Mas vale dizer o seguinte, que essas boas práticas, eu acho que nem precisa mais a gente falar sobre isso. Eu coloquei aqui que a identificação, o que são as IPPFs, eu botei o link como a gente acessa. Esse em azulzinho, que não dá para ver direito que é um azul, não está na carta. Isso foi uma inserção nova que eu fiz, mencionando o que já foi falado hoje do Acórdão 2622-2015, que ele fala que o Acórdão 2622-2015, ele deu um direcionamento para a CGU, dizendo que ela deveria adotar essas normas. Entendo eu, pessoalmente, ninguém me falou isso, eu entendo que aquela instrução normativa 1 da CGU em conjunto com o MPOG foi a concretização dessa determinação do TCU para a CGU. Vale dizer que naquele acordo também mencionava que o CNJ deveria se debruçar sobre essas mesmas determinações da CGU. Tem aqui também fazendo menção ao COSO 2, a IPPF, sobre isso não está na carta. Lembrando, só para ficar bem claro, o item 954, 955 não está na carta. Eu trouxe para dizer que até o acordo do TCU está referendando isso. 3. Possuidora de conhecimento técnico, as unidades de auditoria interna podem atuar na capacitação dos servidores. Eu tenho muito respeito e carinho, e vou sempre falar isso, pelo professor Carvalho Neto, que foi uma das melhores capacitações que eu tive patrocinadas pelo CNJ e pelo TCU. Ok. E uma vez, nessa capacitação, eu perguntei para ele, professor, as unidades de controle interno podem lecionar nos seus tribunais? Ele olhou para mim, eu pensei que ele ia me dar uma cortada bonita, né? Ele olhou para mim e falou assim, não podem. Aí eu abaixei a cabeça, fiquei triste, né? Magoou. E aí ele virou e falou, elas têm que. Vocês têm um conhecimento técnico, vocês têm a melhor capacitação, vocês são altamente capacitados. E não transmitir esse conhecimento técnico para todos do tribunal, através de capacitações, é não praticar aquilo que vocês foram chamados para fazer, que é atuar preventivamente, porque a capacitação, além de consistir num dos vieses, vamos dizer assim, da atividade de consultoria, também é uma atuação prévia, que talvez possa prevenir que ocorra um problema no futuro. Quanto melhor capacitado o servidor, melhor ele vai produzir, melhores vão ser os controles e os riscos por ele pensados. Aqui está uma definição do serviço de consultoria que não foi feita por nós reproduzimos a IPPF. É um paradigma a ser trabalhado, esse é um dos itens bem polêmicos da carta, por quê? Nós temos na mente linkar consultoria com assessoria jurídica. Garanto para os colegas que, se os colegas lerem literatura específica sobre as IPPFs e, inclusive, livros que eu posso até indicar, vocês vão ver que, segundo o Instituto dos Auditores Internos, não é a mesma coisa. Não está se falando de assessoria jurídica, está se falando de auxiliar o órgão ao máximo, inclusive através de capacitações. Mas ainda é um tabu. Lembrando que, quando fizermos o Estatuto de Auditoria Interna, devemos tratar essa questão de que nível, até que nível, em que detalhamento eu devo praticar consultoria. Se a consultoria, eu definir no meu estatuto, ficar restrita à capacitação, ótimo. Se eu vou fazer, além de capacitação, eu vou atuar em casos abstratos, não concretos, tenho que definir isso. Não acho que a gente tem que ter o tabu de ter medo de enfrentar esse tema, mas eu acho que a gente tem que definir, porque enquanto ele estiver muito, vamos dizer assim, aberto, nós podemos ser chamados a fazer assessoria jurídica. Quando nós definimos em estatuto o que é consultoria e que não é assessoria jurídica, aí nós vamos ter um respaldo, pelo menos normativo, para tentar afastar um pouco essa análise. Lembrando que, não só nas IPPFs, mas a gente tinha eu tenho no trabalho uma análise do TSE, salvo engano, de Santa Catarina, que ele fez um exame de preliminar para saber se ele poderia se manifestar num caso que foi demandado por um tribunal. E aí, naquele exame preliminar, ele falou, olha, a minha consulta ela é em abstrato?
Já houve parecer da auditoria interna daquele órgão, ou seja, criar critérios para poder estabelecer o que é consulta ou não. Item 4, é recomendável a busca das certificações internacionais. Acho que eu posso dispensar maiores comentários. Lembrando que nós do Rio de Janeiro tivemos que deixar de tocar à frente por conta de contingências financeiras, a certificação QA, que foi a única que não foi falada aqui, que é a certificação que é do órgão inteiro. Você certifica que aquele órgão inteiro trabalha de acordo com as normas internacionais. Isso, até onde eu sei, nenhum órgão público conseguiu essa certificação ainda. Estávamos pleiteando, tivemos que adiar momentaneamente. Mas eu gostaria de dizer para os colegas que o seguinte: quando vocês pleitearem essa certificação, basicamente eles vão arrolar todas as IPPFs e vão ticar. Você tem o estatuto? Você tem a proficiência? Você vai dizer que sim ou não e você vai ter que demonstrar. Dependendo do resultado dessa avaliação, você recebe ou não o QA, entenderam? Então, também é uma forma de aderência às normas internacionais. É uma certificação que não foi mencionada aqui, mas ela também é interessante. A atuação em rede das unidades de controle, ela já vem sendo feita através das auditorias do CNJ coordenadas. Obrigado. E o que eu digo sobre isso é o seguinte: quando você faz um parecer, por exemplo, sobre desoneração de folha, vamos supor, o TJ Rio faz um parecer e apresenta para o gestor máximo ou para algum órgão, é o TJ Rio se posicionando. Quando eu circularizo aquele parecer e eu tenho TJ Minas, TJSC, TJAC e 10 tribunais convalidando aquele parecer, e eu apresento para o meu gestor, mais 10 tribunais, pensamos assim, eu ganho força. A atuação em rede, eu acho que é uma necessidade nossa de ganharmos força, inclusive, para podermos propor mudanças, para podermos trabalhar junto, para podermos economizar tempo. Um exemplo rápido, numa auditoria que a gente fez, salvo engano, em 2012, 2010, havia uma relação muito grande de uma matriz de planejamento do CNJ, e a gente bipartiu entre vários tribunais, cada tribunal fazer uma questão de auditoria e os papéis de trabalho para aquilo. Então, a gente compartilhou e foi muito mais rápido, porque a gente tinha mais ou menos uns 20 papéis de trabalho e que cada tribunal fez um e depois nós planejamos todos. Item 6, papel da consultoria. Papel de consultoria das unidades que realizam auditoria interna deve ser relacionado ao questionamento em abstrato, não se confunde com assessoramento jurídico ou de parecer opinativo e prévio à tomada de decisão do poder. Isso é uma boa prática que eu acho que a gente tem que enfrentar, como eu já falei sobre o tema, eu vou avançar. 7, talvez um dos mais polêmicos, a nomeação e a destituição do titular preferencialmente deve ser submetida à apreciação de um órgão colegiado a fim de propiciar maior independência na sua atuação. Vejam, lembrando que trata-se de algo por vir, não sei se os colegas perceberam, mas todos os palestrantes de hoje de manhã, do TCU, falaram da vinculação ao órgão colegiado. Se os colegas me perguntarem, Fernando, qual seria, vamos dizer, esse órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Não sei dizer ainda. Tem várias questões a serem verificadas. Por exemplo, órgãos colegiados hoje existentes. Temos o Pleno, o órgão especial, o Conselho da Magistratura, um eventual comitê a ser criado que não existe ainda de auditoria. Enfim, não sabemos a melhor solução, mas sabemos que é um caminho que pode seguir. Tanto houve recomendação do TCU nesse sentido, quanto as normas preconizam. Quando chegaremos lá, não sabemos. Talvez uma resolução ou um Estatuto de Auditoria Nacional possa resolver essa situação? Talvez possa, vindo de cima do CNJ de Brasília, não sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós não ousamos entender que esse é o melhor caminho, ainda que a nossa gestão hoje nos impeça de alcançá-lo, por N fatores. Um deles é realizar um estudo para ver entre todos os colegiados existentes qual é o mais adequado. Mas basta dizer, na boa prática, que entendemos que deveria ser colegiada e não unitária essa decisão. Eu acho que são esses 7 itens. O que eu queria mostrar é esse item que fala sobre a possibilidade, caso exista um Conselho Superior que supervisiona a autoridade máxima,
Isso foi uma determinação à CGU. Está lá no acórdão, quem quiser ler com mais detalhes, a apresentação vai estar disponível também. Definido, né, a indicação do gestor da unidade. Isso, então. É interessante essa questão. Por exemplo, um exemplo pessoal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Antes de nos vincularmos diretamente ao presidente, nós éramos vinculados ao Conselho da Magistratura. Mas, por força da normativa que foi feita posteriormente, nós tivemos que nos desvincular do Conselho da Magistratura e nos vincularmos diretamente ao presidente. Então, vejam, são situações que ocorrem. Olha, meu tempo, ela levantou uma plaquinha que foi acabado, ela... Não, olha só, deixa eu só explicar para o colega, Benedito? Então, deixa eu explicar uma questão. Ela está com um negócio que, se ela apontar, acho que explode aqui o púlpito, eu vou embora. Mas o que eu queria dizer para você, Benedito, tirando a brincadeira para acordar o pessoal, é a seguinte: o que até hoje, dos e-mails que eu recebi, está planilhado ali, mais ou menos para vocês terem uma ideia, que eu já recebi até ontem, 4 horas da manhã, que foi a última vez que eu olhei. Hoje eu não consegui, depois disso, olhar, porque caiu o meu sinal aqui também de internet. Mas a grande questão é a seguinte: a gente não tem tempo previsto no fórum posterior a esse para discutir item a item. O que a gente pode fazer, de repente, falar com a organização, discutir fora dos fóruns, do almoço, em outros lugares, assim, um debate. Então, deixa eu só te explicar, caso hajam dúvidas, para a gente saber delimitar ou explicar tem vários colegas que nos ajudaram a elaborar isso. Isso foi elaborado a várias mãos e revisado também a várias mãos, né? O Leandro, a Carla, você falou o nome dele eu falo Kruger, mas não é Kruger, né? É Krieger, não sei, né? Eu não sei. Não sei falar. Mas, de qualquer forma, eu acho o seguinte: são questões que são polêmicas. Há algumas não são. As questões polêmicas podemos discutir fora horários, ou se tiver algum outro claro, talvez no último dia, na mesa redonda, que tem um tempo bem amplo, que ele foi ampliado, a gente possa voltar na discussão. Porque o que eu penso, Benedito, né? O que eu penso? Eu mandei na segunda-feira, depois de ter o planilhar de quem participou do fórum, para a gente ter uma estimativa, eu mandei na segunda-feira. Penso que até sexta-feira, outras pessoas vão se manifestar. Com isso vai aumentar, isso que vocês estão vendo aqui. Aí, na sexta-feira, caso existam dúvidas, talvez dentro daquelas perguntas a gente possa debater sobre isso. Por item, você fala? Não, já deu para falar. Esse último ponto aí, você falou de questão de aprovar, de submeter, tal. Entra algumas coisas legais aí. A gente tem muito para discutir, para ver se isso não vai ser algo técnico dentro dos cargos que a gente tem hoje, estão funcionando no Brasil, cargo de comissão de vida e avaliação, tal. Uma discussãozinha. A questão da colocação do IAA como unidade de pagamento, ou fazer uma menção genérica sobre essa certificação. Não, veja, olha só, deixa eu falar uma coisa. Benedito, eu recebi aqui a ordem do mestre, a ordem dada tem que cumprir. Seguinte, foi me franqueado no último dia a gente levantar algumas questões a respeito disso. Vai ter uma mesa bem interessante, inclusive com a presença de pessoas que eu só vou mediar a mesa. Então, de repente, a sua pergunta direto para outras pessoas vai enriquecer o debate. Mas, assim, eu acho que vale a pena. Muitas questões,
a gente veio enfrentando ao longo do tempo, porque muitas pessoas questionaram os itens. A gente tratou, enfim, acabou mantendo alguns posicionamentos que podem ser revistos. Mas a decisão atualmente foi de validar, quem valida item a item. Por exemplo, se o último item não te agrada o outro, basta no momento, talvez posterior à decisão, falar, não ratifico o 7, que foi na tabelinha que eu mandei por e-mail. Tá? É porque a ideia é a seguinte, essa carta ela é de Cuiabá desde o primeiro fórum. Então a gente pensa em validá-la e até abrir espaço, se no último dia tiverem outras sugestões, a gente poder fazer uma outra carta de Brasília. Passo a palavra para a doutora das placas. Para quem que eu passo? Ah, desculpa. Para você, então. Pessoal, é o seguinte, está falando da carta de Cuiabá. Nós não conseguimos ratificar a carta no evento, é impossível, né? Para facilitar a ratificação, pelos participantes do Fórum de Cuiabá, eu enviei um link para o e-mail de todo mundo que foi participar. Eu abri aqui a pesquisa, nós temos 50 validações válidas, porque 70 acessos, mas 20 não foram confirmados. Então, eu queria pedir que o pessoal participe, ainda que seja para falar, olha, eu não ratifico, porque a gente abriu lá para ratificar, ratifica 100% de uma única vez, eu não quero ratificar tudo, eu entendo que só 3 valem. Entra lá e ratifica as 3. Aí a minha carta na manga está ali com o Marco Antônio, nós trouxemos os DVDs do Fórum de Cuiabá, para entregar para os participantes do Fórum de Cuiabá, que tiverem acessado o link. É brincadeira, tá, pessoal? Mas não custa, né? E aí vão sobrar alguns DVDs, e a gente combinou com o Diocésio de ceder para ele sortear entre os demais participantes. É isso, obrigada. Pronto. Agradecemos aos senhores Fernando Camargo e a senhora Carlas pelas informações. Uns últimos avisos rápidos. Quem está com o ônibus do transporte, ele vai estar aguardando no prédio que fica aqui atrás do auditório, na taquigrafia, só sair e ir reto até o próximo prédio. Quem se interessar aí na confraternização que vai ter hoje à noite, procurar o Diocésio ou Ana Paula para maiores informações. Amanhã, nosso evento se inicia pontualmente às 9h30 e uma boa noite a todos.